Olá, amigos! Mais uma vez voltei a esse canal para fazer um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o Homem de Bem. Mas antes, como é de praxe, vamos cantar uma musiquinha, né? E a musiquinha é Balada da Caridade. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei o coração, meu amor eu recusei? Para mim, o vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento este malvado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Então, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Porque a gente tem que desejar o bem para os outros da forma que a gente gostaria que a gente recebesse, que os outros fizessem para nós. Então há sempre uma oportunidade, todos os dias, quando a gente for dormir, de dar uma repassada nas nossas atitudes, no que a gente pensou, no que a gente fez, e tentar modificar. Se fez o bem, beleza. E se não fez, a gente tem que dar um jeitinho para tentar amenizar a situação, né? Tentar crescer com os nossos erros, moralmente. Então, o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Porque tudo está certo, Deus sabe o que faz. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em toda a sua vontade. Porque a gente tem que se submeter à lei de Deus. A gente não pode mudar o que está acontecendo. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Porque a gente sabe que tudo acontece com a permissão de Deus. Então tem que pedir para ele. Ele gosta de humildade. Ele gosta que a gente pede para ele. Ele sabe do que a gente precisa. Mesmo assim, eu gosto de pedir tudo para ele. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem, penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, restitui o bem para o mal. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o interesse à justiça, seu interesse à justiça. Então, o homem de bem, ele está sempre pensando em como ele pode ajudar, como ele pode reparar, como ele pode ajudar aquele que é fraquinho. Quando a pessoa não tem as coisas,
vamos supor, não tem um trabalho, né? E a gente não pode dar as coisas para ele como esmola, sabe? Vai lá, faz uma cesta enorme e leva como esmola. Quem pode, pelo menos, dar um emprego, dá um emprego. Restitui para ele a dignidade, a honra, né? E a gente pode também fazer uma cesta, levar uma boa conversa, ouvir, e sempre quando a pessoa precisar, nunca desfazer, nunca humilhar ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém. A gente pode ser um pouquinho mais assim equilibrado, um pouquinho mais evoluído, porque a gente estuda muito, mas todos somos feitos da mesma massa, né? Então todos nós temos um espírito, uns aderir à luz de Deus, né, desde o início, seguir o caminho, porque Deus nos criou simples e ignorantes. E nos deu ainda o livre-arbítrio, e fomos nós que fomos seguindo os nossos caminhos. Muitos não conseguiram escolher certo e erraram muito. Outros já escolheram certo, né? E aí que tinha a alma já mais branda, e aí foram se evoluindo um pouquinho mais, né? Porque todos nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. O homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, no serviço que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. A pessoa que é egoísta, ela quer tudo para ela, né? Não deixa nada para ninguém. Ela é a melhor, ela é a mais bonita, é a mais inteligente, é a mais cabeça de todos, né? Os outros, tudo pequenininho assim. Então, o homem de bem, ele é bom, humano, é benevolente para com todo mundo, sem exceção de crenças nem de raças, porque vê irmãos em todos os homens. Somos todos iguais, cada um tem os seus problemas, cada um pensa diferente, outros pensam até parecido. E a gente está aqui naquela escada evolutiva, né? A gente tem que seguir as leis de Deus, as leis morais. Então, quando a gente não sabe o que fazer, a gente pensa assim, como Jesus agiria nessa situação, né? O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Então, não é porque as pessoas não pensam como eu, por exemplo, que eu vou pegar e vou julgá-las, né? Vou criticar. De jeito nenhum, né? Cada um tem o direito de pensar do jeito que quer. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Ele diz a si mesmo: aquele que leva prejuízo ao trem por parábolas malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando o pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor Deus. Porque tem muitas pessoas que a gente olha, parece um anjo, mas quando elas abrem a boca, sai veneno, né? Sai uma coisa pavorosa, palavras horríveis, que machuca, fere a gente imensamente. E aí a gente tem que pensar, ela é mais doente do que eu. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Né? Às vezes pode até ficar com raivinha assim naquela hora, mas depois esquece, passa, né? E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado como ele próprio houver perdoado. Então a gente tem que perdoar as pessoas. Perdoar, porque às vezes a gente fala assim, essa pessoa é uma egoísta, mas às vezes aquela pessoa está com um problema tão grave, mas tão grave, que ela própria não consegue resolver. Então e a gente chega perto dela e começa a falar, ela fica irritada e ela fala qualquer coisa que a gente fala, nossa, acabou ofendendo, né?
mas às vezes nem foi de propósito, porque realmente ela estava passando por uma situação difícil. Então a gente tem que perdoar e lembrar que nós não somos santos, que a gente também erra, como todo mundo erra. A gente erra muitas vezes sem querer, a gente abre a boca e faz uma bobagem, mas volta atrás, pede desculpa, fala, fulano, me perdoa, não estava no bom momento, né? E vai levando a vida. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias. Desculpe os cachorros, porque sabem que ele mesmo tem necessidade da indulgência. E se lembra das palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, muitas vezes a gente esquece, por aqui, tá? A gente, levanta um dedo para atingir o outro, para criticar. Só que, tem 3 dedos voltados para nós, né? Então, quando a gente julga os outros, quando a gente fere os outros, a gente tem que pedir perdão, porque todo aquele que perdoa é perdoado por Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, né? E quando chegar uma hora que a gente não aguenta mais perdoar, que a gente fala assim, gente, não suporto mais. O que você faz? Se afasta daquela pessoa que faz mal para você. Se afasta dela, porque muitas vezes a pessoa fala tanta coisa pra gente que a gente acaba ficando magoado, ferido. A gente se sente mal quando chega perto daquela pessoa, tem até medo de falar bom dia, porque sabe que vai ser atingido. Já aconteceu isso comigo. Então a gente se afasta da pessoa, se afasta para não se prejudicar a si próprio, né? E perdoa, deixa a Deus. Ele cuidará disso, né? Não somos nós que vamos vingar, nem fazer nada que vai prejudicar ninguém, é nós mesmos. Deixa para lá e continua a vida. Então, o homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem os colocar em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Quando a gente tem que chamar a atenção de uma pessoa, repreender, a gente repreende com carinho, ou pelo menos num lugar vazio, assim, mais, né? Sem prejudicar a pessoa, nem criticar ela, mas a gente fala, fulano, você não está agindo bem, não está agindo legal, tal, tenta explicar para ela. Se ela compreender, melhor para ela, se ela não compreender, fica na mão de Deus. O homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em as combater. Igual eu falei lá no início, né? As pessoas antes de dormir, ela pode pegar e ver tudo que ela fez durante o dia, fazendo restropé. Bom, a gente pode pegar e analisar, né? Todas as nossas atitudes durante o dia e procurar melhorar. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia seguinte que há alguma coisa melhor do que na véspera. Isso é maravilhoso, né? Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos a expensas de outrem. Então não tenta crescer em cima dos outros, pisar nos outros para crescer. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões de fazer ressaltar a vantagem dos outros. Por exemplo, se a gente tiver numa turminha de amigos, né? E aí a gente pega e fala assim, olha, a fulana fez isso, isso, isso e isso. Ela agiu muito mal, mas a gente fala assim, todo mundo batendo ali na mesma tecla, a gente tenta ressaltar alguma coisa boa dela, uma virtude que ela tem, já vai atenuar a falta. Não, o homem de bem não tira nenhuma vaidade, nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que foi lhe dado pode lhe ser retirado. Então, porque a pessoa é rica, aí ela vai passar no meio daquelas pessoas que estão famintas,
necessitadas, com aquele carro que chega a brilhar, sabe? Com aquela vaidade, desce lá de terno, gravata, maravilhoso, né? E todo mundo ali de chinelinho no pé e tal, né? Não pode fazer isso. Quando a gente for num lugar desse, a gente tenta se vestir pelo menos parecido com aquelas pessoas e vai com um carro menos luxuoso, né? Vai com carrinho e chega lá, leva aquilo que pôde doar, né? O homem de bem não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si é o de fazer servir as satisfações das suas paixões. Então Deus às vezes nos dá fortuna e a gente é responsável por ela. Não que a gente não possa aproveitar, pode ter carrão, sapato bonito, joias, pode ter, né? Mas a gente não pode esquecer dos outros. Os outros têm que comer bem, têm que ter dignidade no serviço, não pode se aproveitar das pessoas, né? E nunca esquecer de fazer aquelas cestinhas para entregar para as pessoas, sempre auxiliando. Nunca fazer igual o mal rico que fez com Lázaro, né? As pessoas têm que ter uma atitude boa, de caridade, porque a caridade é a maior, nossa, mas ela é a maior atitude perante Deus, ela é o maior bem que existe perante Deus. A caridade é o bem maior na face dessa terra que nos leva até Deus, é o caminho certo da redenção. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer seu moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. Então a gente nunca pode humilhar as pessoas estão sofrendo tanto, igual um enfermeiro, por exemplo. Ele está ali para quê? Para auxiliar o doente. Aí o doente chega lá, caído a vibração dele, doente, até desequilibrado, coitado. Aí chega lá, o profissional de saúde vai fazer o quê? Vai gritar com ele, vai tratar ele mal, sabe? Vai colocar o coitado mais doente ainda. Então a gente tem que ter compaixão, piedade, tem que tratar ele com amor, igual o abecedário de Jesus, que é amor, bondade e caridade. Essa é uma das profissões do enfermeiro que é muito louvável diante de Deus, dos médicos, né? Porque eles estão restituindo a saúde e o equilíbrio ao doente. Então, o homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que respeitassem para com ele. E esta não é todas as enumeração e todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todos aqueles que se esforçam em possuir está no caminho que conduz a todas as outras, né? E agora eu vou dar um minutinho assim para vocês pegarem um copinho de água. Um copinho de água, né, para tomar, porque eu vou fazer uma oração e eu vou pedir para a espiritualidade amiga colocar um remedinho aí dentro, né? Quem estiver doente, com as suas necessidades, pede para Deus nesse momento, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, ele ouve a nossa oração. Eu tenho muita pena das pessoas que não acreditam em Deus, porque Deus é a força maior. Deus é maravilhoso, Ele está em tudo. A espiritualidade amiga está do nosso lado, derramando toda hora fluidos curativos, amor, pensamentos bons, né? Então vamos elevar o nosso pensamento até Deus e agradecer por tudo que nos tem dado. E pedindo Deus nessa hora, Pai, a corrente da medicina e da enfermagem, aos protetores amigos, aos espíritos de luz, que em nome de Deus e da Virgem Maria, possa nesse instante, Senhor Jesus, nos abençoar, a nós,
a nossa família, os nossos entes queridos, abençoar o nosso lar, fazendo um escudo de luz ao redor de cada ser querido nosso, né? Fazendo um escudo de luz ao redor do nosso lar, do nosso trabalho, abençoando todas as pessoas que nos são queridas, conhecidas, amadas, e para aquelas também que não são amadas. E peça a Deus nessa hora que coloque em cada copinho d'água as gotinhas curativas para que a gente possa restituir a saúde, o equilíbrio, abrindo as portas da prosperidade, trazendo muito amor e muita luz para todos nós. E eu peço, Deus, nessa hora, Pai, que o fogo da sua alma, Senhor, que o fogo da sua luz, Pai, possa passar sobre a terra nessa hora, Senhor, queimando, Pai, destruindo, Senhor, esse vírus, Pai, do corona, Senhor, levando muito longe, Pai, do nosso Brasil, levando muito longe, Deus, de toda a terra, curando seus filhos, Pai, amparando, Senhor, e nos guardando, Pai, na luz do seu coração, do seu amor tão puro, tão singelo. Abençoa-nos, Senhor, derramai sobre nós nessa hora fluidos curativos de luz, Pai. Cura, Senhor, as nossas dores, cura, Senhor, as nossas feridas, cura, Senhor, tudo, Pai, o que estiver em trevas, em sofrimento, Pai, que as trevas sejam levadas bem longe, Senhor, para as profundezas dos mares, Pai, onde nunca mais atinge ninguém, que a sua luz soberana possa abençoar a nossa terra. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigada. Obrigado, meus irmãos, por mais essa palestrinha, né? Esse evangelho. E eu peço para vocês, se vocês puderem se inscrever no meu canal, me dando uma força. Eu agradeço muito. Se vocês gostaram, põe um likeinho, né? E que Deus abençoe vocês, o seu lar, a sua família, abençoe o nosso trabalho. Que Jesus nos cubra com seu manto sagrado de luz. Muito obrigado.